Vamos continuar falando sobre o quadro pré-eleitoral, sobre as eleições municipais de 2024, com foco mais no Ceará, embora com reflexos também nacionais. O PDT e a Fundação Leonel Brizola, órgão de estudos do partido, abrem nesta quinta-feira, às 19 horas, no Oásis Atlântico Fortaleza Hotel, a série de encontros nacionais para discutir os caminhos que o partido quer construir para as eleições de 2024. O calendário de reuniões será aberto de forma solene e os debates serão realizados ao longo dessa sexta-feira, entre 9 e 13 horas e 30 minutos. Os dirigentes nacionais do PDT tentam, a partir dos encontros nacionais, motivar os militantes a se engajarem na mobilização com vistas às eleições de 2024. O PDT busca também recuperar terreno e, com apenas 18 deputados federais, quer eleger um bom número de prefeitos e vereadores em 2024. E no Ceará, o PDT, que em 2020 elegeu 66 prefeitos, ou seja, mais de um terço dos gestores municipais cearenses, enfrenta uma crise com prejuízos que podem se refletir nas eleições de 2024. Entre os 66 prefeitos do partido eleitos em 2020, boa parte saiu naquele momento da dissidência marcada em 2022, quando o PDT decidiu optar pela candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado, excluindo a então governadora Isolda Sela do direito de disputar a reeleição. Essa decisão lá atrás tem consequências no presente e no passado. E as expectativas também nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, são voltadas a esse encontro do PDT, que marca aí um reencontro, poderá marcar um reencontro entre o presidenciável, o ex-presidenciável Ciro Gomes e o irmão senador Cid Gomes, que no ano passado decidiu não apoiar a candidatura de Roberto Cláudio. Exatamente, Luciano. Olha, pelo menos está prevista a presença não só do Ciro Gomes, mas do irmão dele, o senador Cid Gomes, e juntos devem participar, inclusive, de um mesmo painel. Então essa é a expectativa. Vai receber, dizendo, governadores do PDT, deputados federais do PDT da região Nordeste. Então são lideranças do partido que têm mandato, que são expressivas e que estão reunidas nesse primeiro encontro regional. Claro, no caso específico do Ceará, há esse foco, há esse interesse maior por conta dessa cisão, dessa divisão que existe hoje interna no partido e que coloca de um lado os partidários de Ciro Gomes, que defendem uma oposição ao governador Eumano Freitas e um distanciamento maior ainda do PT, ao contrário do irmão o senador Cid Gomes, que continua fazendo a defesa de reaproximação com o PT, inclusive aqui com bancada na Assembleia Legislativa, aproximação do governo e tudo mais. Ora, isso já tem rendido, Luciano, nesses dias anteriores, por exemplo, a esse encontro que tem essa abertura hoje à noite no Hotel Oasis aqui em Fortaleza, já tem rendido pronunciamentos nas duas casas legislativas aqui, no caso a Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Fortaleza. Há um entendimento, por exemplo, de que o partido procure desse encontro encontrar ou sair pelo menos com uma ideia mais fortalecida sobre o futuro, sobre o que se fazer, o que esperar do partido para as eleições municipais, só que o negócio está difícil, porque, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o deputado Osmar Baquite, por exemplo, ontem mesmo em pronunciamento, voltou a insistir na tese de que o senador Cid Gomes deve assumir a presidência do PDT estadual, ou seja, do PDT aqui no estado do Ceará. Diz que o presidente André Figueiredo já tem cargos demais, já tem a presidência nacional do PDT, que está com ele, tem o comando do diretório estadual do partido aqui no estado, é líder da maior bancada de parlamentares, do maior grupo de partidos políticos na Câmara dos Deputados, além de ser o líder do PDT na Câmara. Então, ele continua insistindo nessa tese, contrariando a tese dos que estão ao lado, né, de Roberto Cláudio, de Ciro Gomes e do prefeito Sarto. Para além disso... E nessa contramão, para reforçar o que você disse, em entrevista aqui no Jornal Alerta Geral, o ex-prefeito de Fortaleza, presidente da Executiva Municipal do PDT, Roberto Cláudio, disse que André Figueiredo tem mais perfil de diálogo para comandar o PDT no Ceará. Exatamente, Luiz Nuno. E também tem um detalhe, quer dizer, para além disso, há aquela perspectiva que se pergunta o seguinte, Ciro, por exemplo, até então, vinha fazendo críticas ao governo, chegou quando ele retornou dos Estados Unidos, estava ali calado,
Estado, mas depois nas palestras começou a fazer críticas ao governo federal, mas vinha se mantendo pelo menos neutro em relação ao governo do PT aqui no estado do Ceará, o governador Eumano de Freitas. Na palestra dele ontem na OAB, Luziano, ele já foi mais incisivo, inclusive fazendo críticas ao PT e ao governador Eumano Freitas aqui no estado. Criticou, por exemplo, ao número de secretarias, né, do governador Eumano Freitas, que os critérios foram políticos e que não entendem que o Eumano seguiu simplesmente a criação de ministério, tal qual for a criação de ministérios do presidente Lula. 37 aqui no Ceará, tem um número também expressivo. E ele disse que esses critérios ele não entende, efetivamente não entende. Então, quer dizer, já começou então a tirar ou sair daquela posição neutra que ele vinha tendo em relação ao governador Eumano Freitas.